Seja bem-vindo ao Quizaria Inteligente, o canal onde aprender é sempre uma diversão. Este é mais um super quiz de conhecimentos gerais. Você responderá a 15 perguntas divididas em 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. E no final ainda responderá uma super pergunta bônus. Lembre-se de escrever nos comentários quantas você acertou. Ah, mas antes de começar, deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para mais vídeos inteligentes e divertidos. Agora sim, vamos começar! Nível fácil. Pergunta 1. Qual das opções abaixo não é um idioma oficial da Suíça? Italiano, alemão, francês ou inglês? A resposta é inglês. Apesar de ser um país pequeno, a Suíça se divide em 4 regiões linguísticas: a Suíça alemã, a francesa, a italiana e a romanche. Enquanto que o número de falantes das línguas oficiais alemã, italiana e romanche diminuiu, o número de falantes da língua francesa e das línguas não oficiais aumentou. As línguas não oficiais mais faladas são o inglês e o português. O multilinguismo é um aspecto importante da identidade da Suíça. Pergunta 2. Qual é a cidade mais populosa da Europa? Moscou, Paris, Istambul ou Londres? A resposta é Istambul. Com mais de 14 milhões de habitantes, a cidade mais populosa da Europa é Istambul, na Turquia. No entanto, é importante ressaltar que a Turquia é um país transcontinental, estendendo-se por parte da Europa e da Ásia. Se considerarmos apenas as cidades localizadas inteiramente no continente europeu, Moscou, na Rússia, é a cidade mais populosa. Então, se você respondeu Moscou, você também pode considerar sua resposta correta. Pergunta 3. A febre maculosa é uma doença transmitida pela picada de qual inseto? Carrapato marrom, barbeiro, mosquito prego ou carrapato estrela? A resposta é carrapato estrela. O carrapato estrela é uma espécie conhecida como carrapato do cavalo. Naturalmente, é dos tipos de carrapatos mais frequentes nas áreas rurais, principalmente em locais de vasta vegetação. A febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável com elevada taxa de letalidade. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, a febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato estrela, que costuma se hospedar em cavalos, bois e capivaras. Pergunta 4. Qual das palavras abaixo contém erro de ortografia? Torácico, bicarbonato, meteorologia ou digladiar? A resposta é torácico. A forma correta é torácico com C. Refere-se a alguma coisa relacionada com o tórax. Exemplo, a caixa torácica protege os pulmões e o coração. Pergunta 5. Qual dos tipos de fibras abaixo é de origem animal? Linho, juta, algodão ou seda? A resposta é seda. Um dos tecidos mais nobres do mundo, a seda, é um tecido de origem animal. Seus fios são fabricados do casulo da lagarta de diversas mariposas, também chamadas de bicho da seda. O mais comum nas produções de seda pelo mundo é que seja usada a lagarta da amoreira, também chamada de Bombyx mori. Nível médio. Pergunta 6. Qual síndrome também é conhecida pelo nome de trissomia 13? Síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Turner ou síndrome de Klinefelter? A resposta é síndrome de Patau. A síndrome de Patau é uma doença genética rara
que ocorre em 1 em cada 5.000 recém-nascidos. É uma condição muito grave que leva a diversas complicações. A causa da síndrome de Patau é a presença de um cromossomo 13 adicional, por isso também é chamada de trissomia 13. Os bebês com síndrome de Patau, em geral, têm problemas de crescimento no útero e nascem com baixo peso. A maioria apresenta defeitos cardíacos congênitos e pode ocorrer microcefalia. Pergunta 7. A Cordilheira dos Andes não passa por qual dos países abaixo? Venezuela, Uruguai, Chile ou Peru? A resposta é Uruguai. As montanhas que compõem a Cordilheira dos Andes atravessam 7 países, os quais são, por este motivo, denominados países andinos. A partir do norte, a cadeia montanhosa perpassa os seguintes países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Pergunta 8. Qual dos pintores abaixo não era impressionista? Edouard Manet, Rembrandt, Claude Monet ou Pierre-Auguste Renoir? A resposta é Rembrandt. Rembrandt foi um pintor holandês do barroco europeu que vigorou nos séculos XVI e XVII na Europa. Ele é considerado um dos maiores pintores do período. Com uma obra repleta de riqueza de detalhes, grande expressividade e forte dramaticidade, o estilo de Rembrandt foi bem aceito durante sua época. Com intenso realismo e uma técnica refinada, ele retratou cenas religiosas, cotidianas e ainda temas mitológicos e algumas paisagens. Pergunta 9. Qual país possui o maior número de cristãos no mundo? Estados Unidos, Brasil, México ou Itália? A resposta é Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país com maior número de cristãos no mundo. Cerca de 71% da população pratica a fé cristã, com um total de 230 milhões de adeptos. A forma predominante do cristianismo deste país é o protestantismo. Pergunta 10. Qual dos animais abaixo é um quelônio? Caranguejo, tartaruga, lagosta ou cavalo marinho? A resposta é tartaruga. Os quelônios são répteis da ordem Quelônia. Estima-se que existam aproximadamente cerca de 335 espécies de quelônios em todo o mundo. Eles são encontrados em diferentes ambientes marinhos, de água doce e terrestre. Os representantes dos quelônios são as tartarugas, cágados e jabutis. As tartarugas vivem em ambientes de água doce e salgada. Os cágados são encontrados em água doce e os jabutis em terra firme. Nível difícil. Pergunta 11. Qual destes países não pertence à Escandinávia? Finlândia, Dinamarca, Suécia ou Noruega? A resposta é Finlândia. Escandinávia é uma denominação geopolítica que engloba Noruega, Suécia e Dinamarca. Já países nórdicos é a denominação para Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e regiões autônomas dinamarquesas como Groenlândia e as Ilhas Faroe e a finlandesa Ilhas Åland. Pergunta 12. Baklava é uma sobremesa típica de qual país? Rússia, Turquia, Romênia ou Ucrânia? A resposta é Turquia. A baklava é um tipo de pastel elaborado com uma pasta de nozes trituradas, envolvida em massa filó e banhada em xarope ou mel, existindo variedades que incorporam pistache, avelãs e sementes de gergelim, papoula ou outros grãos. Pode ser encontrada com diferentes nomes na gastronomia do Oriente Médio,
Mas é na Turquia que este delicioso doce é considerado uma sobremesa típica do país. Pergunta 13. Qual imperador adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano? Diocleciano, Constantino, Trajano ou Teodósio? A resposta é Teodósio. No ano 380, o imperador Teodósio promulgou o Edito de Tessalônica, no qual reconheceu o cristianismo como religião oficial do império. A esse edito seguiram-se outros, sempre reforçando o primeiro, condenando o paganismo e as heresias e punindo até mesmo com a perda dos direitos civis aqueles que não professassem o cristianismo. Dessa forma, a religião passou a ser também uma questão de Estado. Pergunta 14. Qual o número aproximado da população mundial? 6 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões ou 9 bilhões de habitantes? A resposta é 8 bilhões de habitantes. Em 15 de novembro de 2022, o planeta Terra atingiu a marca de 8 bilhões de habitantes, segundo estimativa da Organização das Nações Unidas, a ONU. O mundo chegou a este patamar com tendência de diminuição no ritmo de crescimento e expansão das populações idosas de diferentes nações. Pergunta 15. Qual é o deserto mais árido do mundo? Kalahari, Saara, Deserto de Gobi ou Atacama? A resposta é Atacama. Com uma extensão de 1,6 mil quilômetros, o deserto do Atacama, no Chile, é o lugar mais seco do mundo. Porém, apesar da pouca chuva, o local está longe de ser estéril. A região abriga uma flora única, que de tempos em tempos se desenvolve mediante a condições extremas, um fenômeno conhecido como deserto florido. Pergunta bônus. Qual dos locais abaixo não foi habitado pelos celtas na antiguidade? Península Ibérica, Escandinávia, Gália ou Ilhas Britânicas? A resposta é Escandinávia. Os celtas não habitaram a Escandinávia na antiguidade. Os antigos habitantes da Escandinávia eram conhecidos como povos nórdicos ou germânicos. Esses povos têm uma história e cultura distintas dos celtas. Os germânicos, que incluíam tribos como os vikings, tinham uma língua e uma cultura diferentes dos celtas, embora possam ter tido algum contato com eles por meio de comércio ou conflitos ocasionais. E aí, quantas você acertou? Escreva nos comentários a sua pontuação. Se você curtiu nosso vídeo, deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para mais vídeos inteligentes e divertidos. Até a próxima! Quer continuar se divertindo? Então assista aos outros vídeos.